boa noite. Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente discutir temas importantes para a sociedade. E no programa de hoje, a gente vai conversar sobre religiosidade e política. E para isso, recebo a convidada Neslihan Ozes, ela que é estudante de Tecnologia em Alimentos, militante pelo PSOL e também pelo projeto Mistura e Muçulmana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Júlia. Também recebo a vereadora Inês Paz, mais uma vez aqui. Olá a todas e todos. Nós estamos fazendo mais um programa com muita satisfação e hoje o tema é bastante importante porque nós estamos vivenciando isso no nosso país e também aqui na nossa cidade, que é a religiosidade e política. Nós vamos colocar, debater e esclarecer que as duas coisas, elas podem caminhar juntas, não são contraditórias. Certo, vereadora. Então vamos começar entendendo, né? Por que a escolha desse tema? Bom, primeiro, porque nós representamos, como parlamentar, representante do povo, nós temos que representar a diversidade que é o nosso país. Então, nós sabemos que aqui, não só em Mogi das Cruzes, mas no país como um todo, e também na nossa cidade, esse tema está vindo à baila. A gente está discutindo, né, na Câmara Municipal, foi construído, né, frente na defesa da intolerância religiosa. Agora a gente vai criar a questão da matriz africana. Então, isso está presente. E no Brasil como um todo, a gente começa a ouvir, já de algum tempo, né, lá na Câmara Federal, a questão da bancada, né, evangélica. Então, isso cresce. E a gente precisa esclarecer, debater, porque nós que somos, como a gente fala, né, de progressistas, democráticos e de esquerda, nós não somos contra a religião, mas eu acho que a religião, ela tem um papel político, sim, que tem que ser exercido nos locais adequados. Então, é isso que nós queremos esclarecer e dizer, e por isso nós estamos trazendo, né, hoje a Neslihan, que é uma representante de uma outra religião. Então, é isso que é o importante dessa conversa de hoje. Certo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como você enxerga essa diversidade e como chegam os olhares até você, né? Ok. Então, atualmente, eu acho que não há tanta diversidade na política, na questão religião, porque nós temos uma bancada evangélica que não representa todo mundo, que às vezes, não digo se metem, mas são contra projetos de saúde pública, de outras coisas que deveriam ser aprovados. E a população brasileira não é toda de evangélicos, cristãos. Eu sou muçulmana, conheço hindus, conheço budistas, e a gente não está representado lá. Principalmente matrizes africanas e tudo mais. E a gente sofre muito preconceito, sim, muito. Sabe? Então... Já não bastasse não ser representado, exatamente, ainda existe o preconceito. Muito preconceito. E preconceito violento, de jogarem pedra nas meninas que usam o véu tampando o rosto, da gente passar e fazerem boom, relacionando a bomba e tudo mais. Sim. E historicamente, né, a nossa civilização foi construída com alianças entre Estado e religião. Mas o Brasil é um Estado laico desde 1890, realmente é um tempo muito grande. Mas como você enxerga essa situação, vereadora? Então, acho que é importante se ter na lei, mas também se está na lei, mas isso não é colocado em prática, também acaba, como a gente fala, uma lei morta. Então, é verdade, a fusão, a Idade Média, durante a Idade Média na história, a religiosidade, ela exerceu, acabava tendo uma interferência muito grande nas ações políticas, nas ações econômicas, nas ações sociais. Porque eu vejo assim, a política é um ato de você construir políticas e a religião, ela está voltada para o social. Mas a gente sabe que essa questão da laicidade é importante ter, mas a gente precisa sempre cobrar, porque eu digo assim, não é verdade que se cumpre essa laicidade.
Então, a gente vê os né, instrumentos, a gente vê a religiosidade, principalmente a católica, muito presente em órgãos públicos. Se a gente fosse colocar o rigor, vamos dizer assim, da lei, não deveria ter. A questão das escolas, né? Eu fui formada em escola pública e tinha dentro do currículo a questão da religião católica dentro do currículo de uma escola pública. E isso é totalmente errado, já dentro de uma laicidade. Depois colocou-se, mas frequenta quem quiser, não é obrigado. Mas o fato de você estar no currículo acaba tendo uma imposição. Depois veio, na questão do currículo, a história das religiões, que eu achei importante, até lecionei durante um ano, trabalhando com o 9º ano, né, do ensino fundamental, a questão das histórias das religiões. Então, que são várias religiões. Uma coisa que eu aprendi de algum tempo é a questão do muçulmano e árabe, né? Então, às vezes, quando eu era mais jovem, eu achava que todo muçulmano era árabe. Não, o muçulmano é uma religião, né? Você pode fazer a identidade muçulmana, mas você não ser árabe. Então, essas questões é preciso ser esclarecida. Então, uma coisa é você dar história das religiões, que são várias as religiões. Mas é engraçado que mesmo a história das religiões, quando eu lecionei, não aparecia as religiões de matriz africana. Então, mesmo com essa questão da laicidade, mesmo com essa questão da diversidade, ainda existe na cultura brasileira essa forma de preconceito, como a própria Nesli Han colocou. Então, existe, mesmo com o avanço da lei, estar colocado na lei, ainda a gente vivencia um atraso histórico, no sentido de como você trabalhar as religiões aqui no nosso país. Precisamos ser tolerantes a todas as religiões que existem. E, para isso, é fundamental a educação. Isso é fundamental. Sim, a gente sempre volta nessa tecla, né, vereadora? Mas realmente é verdade. E Nesli Han, como a vereadora falou, né, muitas vezes, quando é levantado esse discurso do Estado laico, tem uma falha aí na comunicação e acabam entendendo que é contra a religião. Não é isso que acontece, né? Não. Qual é esse pedido do Estado ser laico, que é uma lei, né, na realidade, sim. Mas qual é, quando vocês levantam esse discurso do Estado ser laico? Exatamente o que ela falou, essa não obrigatoriedade de coisas que são de apenas uma religião. Eu estudei também em escola pública, né, e era engraçado que no batente da porta de entrada a gente tinha um crucifixo. E eu não tinha somente alunos lá cristãos. Católicos, né? Católicos, cristãos, né? Então é isso, a gente não precisa, eu não tô querendo que coloquem o meu lá também, não, gente. O meu Alcorão, ele já tem o lugar dele. Ele fica ali num lugar especial na minha casa, é a minha religião. Eu não vou impor ao outro, como eu não gostaria que impusessem a mim. E um pouco mais de respeito, sabe? Porque eu não vou explodir a sua casa, tá? Eu não explodo, eu sou gentil. No máximo eu distribuo chocolates, mas, gente, é o outro, não impacta a tua vida, entende? Sim, cada um, né, sim, respeitando sim. a sua individualidade. Exatamente. E assim, ainda existe o preconceito. Como você enxerga isso? Se é realmente falta de conhecimento ou se ainda está antes disso? A pessoa não quer saber, não quer buscar essa informação? Eu acho que está um pouco antes de não saber buscar a informação. Aliás, é um pouco antes de não querer. Não se sabe buscar a informação. Porque hoje em dia a gente tem um desserviços de algumas emissoras que você fala, meu Deus, não, eu não sou assim. Tem a cultura americana também, que não nos retrata como deveria, como nós somos de verdade. Então, a pessoa tem medo de procurar. E eu sei que a Inês é uma ótima pessoa, ela deu história das religiões, mas alguém que não é da religião não tem tanta propriedade para falar, sabe? Mas as pessoas têm medo porque acham que a gente vai explodir. E não é bem isso. Então, nem chega, né, a procurar. Nem chega a procurar. É muito difícil, tanto em Mogi quanto nas outras mesquitas em São Paulo, a gente ter alguém que chega com os alunos lá. Não, a gente veio aqui, ó, entender como vocês são, quem são vocês, o que vocês pregam. Não, raras são as vezes.
Certo. E como é o seu convívio, falando um pouquinho do seu dia a dia? Você convive com pessoas também de outra religião, né? Como foi nessa infância, na adolescência, que é um período um pouquinho mais crítico? Foi tranquilo, porque o preconceito não está incutido na criança, né? No adolescente. A gente é até mais livre quando é adolescente. Adulta é que a coisa pega, porque me são tiradas necessidades básicas por causa do meu véu. Hoje em dia trabalho em casa, né? Consegui trabalhar em casa. Mas para trabalhar fora, no mercado, eles olham para minha cara e falam: então, você vai tirar seu véu? Mas você vai tirar seu crucifixo? Então eu falo: gente, me tiram coisas básicas. Quando, nas faculdades que eu fui procurar, eu pergunto: então, eu uso véu, tá tudo bem? Tem faculdade, eu faço tecnologia, então eu tenho muito laboratório. Para você estudar. É para eu estudar. Eu preciso perguntar, porque eu preciso saber se o outro aluno não vai se sentir incomodado comigo, porque aí vai subir reclamação, a aula vai ficar chata. Já aconteceu? Já sim. Inclusive tem uma escola em Mogi mesmo que falaram: olha, você precisa tirar o véu para entrar na cozinha. Não faz sentido. Se eu preciso cobrir os cabelos, por que eu tiraria o véu? Entendi. E não era nem a questão religiosa, era a questão de estar numa cozinha mesmo. Então, gente... Então são situações que a gente nem imagina, né, vereadora? Sim, e situações sim. muito simples de serem resolvidas, que estava ali só a sua presença realmente Exatamente. usando o véu. E olhando, ela falou um pouco da escola de Mogi, falando da nossa cidade. Como a senhora enxerga, né, o poder público e a liberdade religiosa, o poder público e o olhar para essas questões? Então, eu avalio que a gente está assim, crescendo, construindo. Agora, o que, assim, pegando no primeiro, porque a gente tem que analisar a cidade de Mogi das Cruzes dentro de um contexto de Brasil. Eu avalio que os 4 últimos anos foi um retrocesso muito grande mesmo, no sentido nas questões sociais, na questão da religiosidade, na questão das políticas públicas. Então, foi um retrocesso muito grande. Então, como a gente tem que dar alguns passos avançando, nós estamos em pleno século XXI. O poder público, ainda eu avalio que está limitado no avanço de algumas questões, para dizer, eu fiz coisas básicas, eu fiz um projeto de lei criando o dia, não é criando, esse dia já existe, mas não estava regulamentado em lei, o dia 21 de março, que é o dia das matrizes africanas, que isso já é consagrado, então tem um histórico em cima disso. Então, eu fiz um projeto de lei para que a cidade de Mogi das Cruzes tivesse no seu calendário esse dia. Tá? E quando você coloca isso no calendário, não quer dizer que o poder público vai ter que gastar dinheiro, vai ter que investir, não é nada disso, é apenas para que as entidades, elas tenham nesse dia o direito de comemorar. Né? Então, solicitar um espaço público para fazer um debate, solicitar, como tem agora a caminhada de Ogum, o dia do Axé. Então, o projeto ficou engavetado durante um ano, que nós colocamos em março de 2022, até agora não foi para plenário. Agora eu vou retirar, por quê? Porque o presidente Lula, que entrou agora em dia 1º de janeiro, ele sancionou a lei federal, eu não vou lembrar o número, a lei federal, criando esse dia, do dia 21 de março. Então, agora, Mogi não precisa ter essa lei. Então, o que nós fizemos agora? Até foi ontem, na sessão de ontem, nós colocamos como objeto de deliberação na Câmara aqui de Mogi das Cruzes um decreto legislativo para que nesse dia 21 de março, que é a partir do ano que vem, não esse ano, que não vai dar tempo, que no ano que vem, tenha uma honraria para as ações, as entidades, pessoas que têm ações das matrizes africanas. Né? Então, no dia 21, assim como tem a medalha Zumbi dos Palmares. Sim. Então, nós criamos essa honraria, que vai ser uma medalha também com um símbolo das matrizes africanas. Então, veja bem, então, precisou um projeto de lei que ficou engavetado. Então, não deu nem o direito de vir ao plenário, até para as pessoas se posicionarem, né? Como aconteceu com
com a questão haver a discussão. A né? discussão. Então, isso para mim, que eu acho muito pequeno, muito limitado, porque o debate de ideias é importante. Então, como tem, a gente já viu, já fez o debate aqui na nossa cidade, que tem, né, dia, no calendário da cidade de Mogi das Cruzes, dia da bicicleta, dia do Volkswagen, dia de tudo. Então, qual era o problema? Então, essa ainda tem um enraizamento muito grande dentro da sociedade, não é só Mogi das Cruzes, mas como eu sou mogiana, legislo aqui em Mogi das Cruzes, a gente precisa colocar. Agora, a gente está dando passos, pelo tempo que já foi colocado, que o Estado brasileiro é laico, sim, a gente podia ter avançado muito mais. E um fato, né, que me chamou a atenção, que foi na posse do dia 1º de 2021, na mesa lá da Câmara, estava lá um padre, estava o bispo, né, um bispo, e estava um pastor. Legal. Agora, qual era o problema de ter também um representante de matriz africana, também de ter um representante, né, muçulmano, vai ficar mesmo, as pessoas nem tiveram palavras, entendeu? Mas o fato, acho que nesse aspecto a gente precisa caminhar muito mais. Não adianta ter na lei se a ação da lei ela não é colocada em prática. Então, qual é a ação? Vai gastar dinheiro? Não, era só fazer o convite. Eu tenho certeza, se convidasse algum representante lá da mesquita, que nós temos uma mesquita aqui em Mogi das Cruzes, com certeza iria um representante. Então, a gente está tão enraizado dentro da nossa formação que eu quero acreditar, como você disse, que às vezes é falta de conhecimento, mas dentro de uma Câmara que as pessoas têm que conhecer a lei, a gente fica assim, precisa ir mais além um pouquinho, vamos, né, romper essa intolerância, vamos colocar representatividade, como diz ninguém, o muçulmano, né, não vai lá soltar uma bomba, vamos conhecer. Eu acho que o conhecimento é poder. Precisa ser discutido, né? Precisa buscar essa informação. Com certeza. E como foi o seu caminho até se tornar uma militante? Foi algo que você viu a necessidade? Foi algo que surgiu? Como foi? Sim, foi sim. Eu sou militante de algumas causas e a religião não é uma delas. Eu acho que a gente já tem muita gente para falar de religião e tudo mais. Mas eu milito pela fome, né, para que todas as pessoas tenham comida, um prato de comida na mesa e com segurança alimentar e nutricional. E milito também pela existência da mulher. E isso dentro da religião também. Porque a minha religião, ela me dá alguns direitos que o Ocidente só vem a ter na década de 40, 50, um pouquinho antes. Mas eu preciso... um pouquinho mais pra gente sobre isso. Eu preciso de um feminismo islâmico, isso existe. Eu sou feminista e muçulmana, porque homens querem tirar o meu direito perante a religião. Eu tenho a minha religião, ela tem um código ético, moral e jurídico. Eu tenho aquilo escrito, documentado nos nossos segmentos, mas homens querem me tirar. Eu tenho direito à herança, ao divórcio, ao prazer, inclusive dentro da minha religião, se o homem não dá prazer à sua esposa, você pode pedir o divórcio. Né? Foi a primeira religião de matriz abraânica que deu o direito do pedido ao divórcio à mulher e não ao homem. E tem coisas que querem me tirar, sabe? Sim. Nós não somos presas, eu tenho direito ao estudo, é uma obrigação, não é um direito. Eu preciso ler quanto mais eu puder. Então, se as pessoas procurassem muito uma movimentação nas redes sociais, né, pelo salvamento da mulher muçulmana, né? Sim, sim. Como as pessoas que não conhecem a religião falando coisas sobre a sua religião como se você fosse menos feminista, né, que você tivesse menos direito, mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. O que a gente tem que entender é que há pessoas, não digo nem homens, mas há pessoas ruins em qualquer lugar. Sim. Gente, perto da minha casa, eu moro próximo daqui, teve um pastor que estuprou crianças. E eu não digo que o cristianismo é ruim, não, gente. Sim. Uma pessoa que, infelizmente, se diz cristã, estuprou pessoas. A mesma coisa, olha, uma pessoa que se diz muçulmana estuprou mulheres. Não exatamente a religião, eu não preciso ser salva como muçulmana, sabe? Mas eu preciso dos meus direitos como mulher em todas as esferas, religiosa, judicial, civil, tudo.
sabe? Sim, muito bonita essa sua fala, né, vereadora? Porque acontece mesmo, né? Pessoas que não são muçulmanas, né, falarem sobre a religião só por conta do véu, né? É muito dito sobre essa fala. Ela usa véu, ela não é tão assim. Com certeza, porque é claro que nós, eu estou dizendo enquanto uma militante, uma afiliada de um partido, e também agora estando vereadora, quando acontecem fatos fora do Brasil, qual é o nosso posicionamento? A gente sempre tem procurado ter um posicionamento de garantir a soberania dos povos. Porque tem coisas, né, que nem, agora vendo a Nesli Ram, conversando com ela, a questão do véu. Quer dizer, a gente sabe, também a cultura que nos traz, né, as informações que nos trazem, que talvez não sejam todas corretas, todas de acordo com o pensamento. Então, acho que a soberania tem que prevalecer a soberania dos povos. Porque se eu fosse muçulmana, né, ou se eu fosse árabe, eu usaria véu. Se eu não tivesse, eu acredito que se eu não tivesse oportunidade, eu não usaria. Mas o que me deixa menos mulher, menos militante, menos revolucionária, menos de esquerda, menos democrática, o fato de usar véu. Então, essa questão que ela traz, ao ir para uma escola, as pessoas impedirem de não aceitarem o aluno porque usa o véu, é lastimável, em pleno século XXI, porque o fato, a gente não quer que todas usem, mas se ela se sente à vontade, não é. Qual é o problema? Então, é a mesma coisa. A gente ainda, eu acho que tem uma questão enraizada aí no povo brasileiro, que às vezes eu avalio que não querem romper, porque eu sou religiosa, eu tenho uma formação religiosa, mas eu não sou uma praticante, mas eu respeito. Então, que nem eu fui na quarta-feira de cinzas, eu fui à missa, porque eu achei importante essa missa que começa dentro, que a minha formação é católica, que começa com a campanha da fraternidade, que tem um lema, que tem um tema, que é o combate à fome, porque a fome, como a gente fala, é uma destruição de direito, é uma destruição de cidadania. Então, quando você vê uma campanha nesse sentido, você se sente bem estar dentro dessa religião, dentro dessa prática religiosa. Agora, aonde que eu fui fazer essa prática? Dentro de uma igreja. Então, acho que a religião é uma questão de foro íntimo, que as pessoas fazem as suas escolhas e eu defendo que tenha religião, mas cada um vai praticar dentro das suas práticas religiosas. O que a gente tem que debater, porque também não concordo com aquela frase que religião e política não se discute. Elas se discutem sim, só que a gente tem que respeitar o posicionamento das pessoas, nós temos que respeitar as religiões das pessoas, como temos que respeitar a orientação sexual das pessoas, como temos que respeitar as opções que as pessoas fazem dentro das suas vidas. Então, agora, tem políticas que vai contra esse desenvolvimento da mulher, aí são políticas que daí é uma outra história, que daí entra dentro da questão política. Daí eu vou fazer o enfrentamento sim, porque se tiver uma política, se tiver uma lei que impeça de desenvolver, de emancipar a questão da mulher, né, que não faz o enfrentamento ao racismo, que é LGBT-fóbico, que tenha intolerância religiosa, eu vou ser contra. Aí é o enfrentamento dentro de concepções políticas. Então, acho que a gente precisa fazer essa diferença e ser tolerantes. Acho que o que nós estamos precisando é ser tolerantes. E essa frase precisa ficar no passado mesmo, que a gente tem que discutir, né, vereadora? Com certeza. Hein? E aí, olhando para um cenário possível, quais são as necessidades assim que você enxerga com mais urgência? Eu acho que é uma necessidade básica que as pessoas esquecem é de dar o poder de escolha para outra. Porque, como a Inês disse, o caso do véu, ele é uma escolha minha usar, sabe? Eu sou contra a imposição do véu, a religião é contra a imposição a qualquer coisa. Sim. Tanto é que no Alcorão diz que não há imposição quanto à religião. Nada que é imposto é aceito por Deus na minha religião. Então, assim, eu preciso dar o poder de escolher o outro. Eu quis usar o véu, eu me visto desse jeito, mas eu posso usar shorts também, gente, se eu quiser. Mas é uma escolha minha. Eu gosto de shorts, eu quero usar uma roupa mais curta, não. A minha colega que usa, tá tudo bem, é a minha religião, é o meu jeito de me vestir. Simples, dê o poder de escolha ao outro.
Sim, uma coisa realmente bem básica. Muito. E olhando, né, para o poder público, quais são as necessidades de mais urgência? Eu acho que começar a respeitar e aplicar as leis, limpar o poder público, eu acho que vai soar meio radical, mas limpar o poder público da religião, sim. Porque se eu não consigo colocar todas, porque somente uma, é discriminatório isso, é excludente. Eu acho que nós precisamos caminhar por esse lado, sabe? Então, conversem com todas, tentem saber de todas. Se não conseguem, tirem. Simples assim. Até porque quando eu, como militante de um partido, se um dia eu me candidatar a algo, eu quero me ater à Constituição do meu país, da minha cidade, não às minhas verdades religiosas. Eu não posso obrigar o outro a seguir a minha cartilha. É isso. Certo. Você atuará como realmente uma mulher pública, né? Uma mulher pública, não no como âmbito uma mulher pessoal. religiosa. Certo. Bom, chegamos já ao final de mais um programa. Passa rápido essa discussão, mas é um pontapé inicial, né, vereadora? Como a gente costuma falar. Ainda há muito a ser feito, ainda há muito a ser discutido, mas acho que aqui a gente conseguiu levantar uma questão bastante importante. Quero agradecer a sua presença. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Também obrigada, vereadora, por estar aqui com a gente. E para encerrar, não posso deixar de falar, porque esse programa, né, está sendo passado no mês de março, depois do dia 8 de março, a gente tem que investir em políticas para as mulheres. Mogi das Cruzes tem uma programação intensa a ser cumprida ainda no mês de março e espero que vocês nos acompanhem. Então, nos sigam, veja aí um calendário bastante grande no mês de março em homenagem aí às mulheres. Que a gente não pode lembrar das mulheres apenas no mês de março, mas o mês de março é uma simbologia. Sim, é importante a gente reforçar durante o mês, né? E claro, continue acompanhando o Legislativo pelas redes sociais da Câmara Municipal e também aqui na programação da TV Câmara. Obrigado por você que nos acompanhou. Tchau, tchau.